rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, o rei de Judá, a parte dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, o rei disse a Penaz, chefe dos seus oficiais, que trouxeste algum dos israelitas da família real e dos nobres, jovens, sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei, e disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que, no fim destes, pudesse servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes a Daniel, o de Beltesazar, o de Ananias e o de Sadraque. Oh, meu Deus! O Misael, o de Mesaque, e Azarias de Abednego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. E se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que o dos outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais, para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e a água para beber. Então, na sua presença, que a nossa aparência seja comparada com a dos jovens que comem das iguarias do rei. E faze aos teus servos de acordo com o que observares. Assim, ele atendeu ao pedido e experimentou por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência deles era melhor. Eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então, o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. No caso desses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Misael e Azarias, Ananias, Misael e Azarias, entre todos os outros. Por isso, eles passaram a servir ao rei. E o rei achou-se os 10 mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Até aqui. Feche os teus olhos. Peça para o Senhor para Ele falar com você nessa noite. Peça para o Senhor para que você saia daqui entendendo a palavra que Ele tem para a tua vida. Peça ao Senhor para que você possa entender aquilo que nós precisamos nos limpar, aquilo que nós precisamos tirar das nossas vidas, para que nós possamos caminhar segundo a vontade do Senhor. Meu Pai, nós estamos aqui nessa noite e nós queremos te convidar a se fazer presente aqui conosco. Que o Senhor possa, Pai, nos ministrar nessa noite. Possa, Pai, nos encher da tua presença. Enquanto, Pai, o Senhor vem trazendo a tua palavra, Pai,
a tua presença possa, Senhor, nos encher, possa, Senhor, fazer transbordar o nosso coração, que seja, Senhor, resposta do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, que o teu Espírito possa vir enchendo, abrindo o nosso entendimento, tirando as escamas, Senhor, dos nossos olhos e nos conduzindo, Senhor, segundo a tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu me esvazio daquilo que eu sou, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, das coisas, Senhor, que eu tenho como entendimento, Pai, daquilo que eu estudo, Pai, daquilo que eu sou, Pai, das minhas experiências, e coloco, Senhor, tudo em submissão ao Senhor Jesus Cristo, Pai, para que somente o teu Espírito possa vir falar, Senhor, através da minha vida, em nome de Jesus. E desde já, Jesus, nós já te damos a honra, a glória, o louvor e a majestade. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor e pode se assentar. Assim que vocês aplaudem o Senhor, pelo amor de Deus, aplaude direito. Eu, hein? Parece que tá tudo morrendo, gente. Vocês são um velho... Nem velhinho é assim, porque os velhinhos estão mais cheios da presença de Deus do que a gente tá mole. Eu, hein? Oxi, aí bate a palma pra esquentar a mão. Se sua mão não esquenta, não? Então vamos lá. Santidade no agir. Primeiro a gente precisa entender o que é santidade. Fui lá no dicionário do Google, porque era o que eu tinha no momento na minha mão. E aí a definição que ele me deu é qualidade ou virtude de sã, estado de santificação, virtude ou pureza. E o significado que eu achei da Bíblia, que estava escrito assim: santidade é qualidade ou característica de quem pode ser considerado santo. Ou seja, dotado de virtudes, inocência, piedade e pureza. Então, se a gente parar para olhar a história de Daniel, a gente vê que Daniel, Azarias, Misael, e eu acho que eu esqueci alguém, Ananias, né? Eles tinham essas características. Por quê? Porque eles andavam de acordo com a palavra de Deus. Cara, eles não eram qualquer pessoa. A gente leu no texto que eles foram escolhidos por serem bonitos, de boa aparência, não tinha defeito nenhum, aparentemente, certo? E muitas vezes a gente pega e a gente vê que o mundo, ele olha e ele escolhe exatamente da mesma forma. Não é assim? O mundo não escolhe assim por aquilo que enxerga, por aquilo que vê, pelas qualidades que acha que é bom, que é da hora? Não é dessa maneira? E é exatamente por isso que eles foram escolhidos. Então, se a gente parar para pensar, vamos pôr um pouquinho para a nossa vida. Lá no mundo, a gente vai ter uma entrevista de emprego. Se a pessoa vir de chinelo, a pessoa já olha de cima a baixo, tipo, isso é vestimenta para chegar aqui? De bermuda, de mini saia. Isso é vestimenta para ir para uma entrevista de emprego? Porque a aparência nossa importa. Certo? A pessoa não sabe falar direito. Um requisito de uma vaga que precisa falar inglês. A pessoa não sabe falar inglês? Cara, é cortado. Não é assim? Não tem o requisito? Sai daqui. Foi reprovado. Por quê? Porque no mundo é olhado aquilo que é externo e aquilo que vai agregar para eles. Só que Deus, ele não olha assim para a gente. Porque se ele olhasse assim para a gente estava bem lascado. Se a gente parar para olhar, a gente estava bem lascado. Por quê? Porque a gente peca, Deus é santo. Porque a gente mente, Deus é a verdade. Porque a gente é torto e Jesus é reto. Muitas vezes a gente anda em trevas e Deus é luz. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente poderia andar com Deus? Porque não bate. Entende? Mas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, o sacrifício dele naquela cruz, hoje nós temos a liberdade e o privilégio de poder andar com ele. Então, aí eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês aparentam algo que vocês não estão sendo? Porque assim, vamos ser bem sinceros? Se eu quiser colocar uma roupa social, colocar um salto, as pessoas lá fora vão olhar e falar assim, nossa, que menina elegante. Arrumar meu cabelo, fazer uma maquiagem. Nossa, que menina elegante. Só que muitas vezes a gente chega na presença de Deus, colocando roupa bonita, sendo que por dentro nem tomar banho tomou. E aí como é que fica?
Porque Deus, ele tá cagando pra tua aparência. Ele quer saber do teu interior. Porque a tua aparência, ela externiza aquilo que tá dentro de você. Se você não presta atenção naquilo que entra dentro de você, como é que fica? Porque, vamos ser bem sinceros, uma vez eu ministrei aqui, e eu lembro muito claro, porque Jesus fala comigo até hoje. Ele falou assim pra mim: Sara, aquilo que você olha, você gera um sentimento, e nesse sentimento gera uma atitude. Então tudo aquilo que você olha, tudo aquilo que você ouve, você alimenta para dentro de você. O que é que você tem alimentado para gerar uma atitude que o Senhor não tem se agradado? Porque a gente está falando de santidade. Semana passada foi santidade no sentir? Eu nem lembro mais a ordem. Foi no sentir, né? Eu não lembro a ordem, a gente já fez tantas vezes aí. Semana passada a gente falou sobre a santidade no sentir. E o que eu acho engraçado é que muitas vezes tudo aquilo que é a falta de santidade... Eu estou me mexendo muito, foi mal. Muitas vezes a falta de santidade, ela não começa por fora. Ela começa dentro da gente. Então vamos supor aqui. Ai, a Vitória me olhou mal. Eu que não vou conversar com a Vitória mais. Ela me olhou mal? Aí chega na Vitória e fala: oi, tudo bem? Aí depois vira. Mas a Vitória falou mal. Aí ela chega na Dayara: olha, Dayara, tem que te falar. A Vitória falou assim, assim, assim comigo e eu não gostei. O que eu fiz? Primeiro, sentimento de aversão contra a Vitória. O sentimento de falsidade com a Vitória. Porque eu falei mal, falei que não ia falar com ela, depois, oi, toda falsa. E terceiro, fofoca e disseminação daquilo que foi falado. O que a Daira tem a ver com aquilo que aconteceu entre mim e a Vitória? Entende? Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes você tem feito isso na tua vida? Não pode ser que não seja com essa situação, mas quantas vezes você tem alimentado sentimentos contrários contra a tua autoridade? Porque você tem se alimentado de coisas que não era para ter se alimentado. Quantas vezes você tem o teu coração fechado contra a tua autoridade e acha que está tudo bem? Deixa eu te contar uma coisa. Toda vez que você fecha o teu coração para a autoridade, você não consegue crescer, porque o teu coração é um coração que é infiel. Aí eu pergunto, o sentimento não conta? Aquilo que você alimenta não conta? Conta sim, porque gera atitude. E é a atitude que nos faz nos afastar do Senhor a cada dia. Se não contasse, Jesus ele não ia pegar e falar que ele esquadrinha o coração. Se não contasse, ele não ia falar que ele ama uma pessoa que tem o coração quebrantado. Uma pessoa que é sincera de coração. E quantas vezes a gente tem chego diante das pessoas e diante de Deus com o nosso coração inflamado e não abre o coração para o Senhor transformar? Quantas vezes a gente tem chego diante do Senhor reclamando ao invés de abrir o nosso coração para Ele transformar? Porque não existe isso. Ai Senhor, ai Senhor, ai Senhor. E onde entra o espaço para o Senhor trabalhar dentro do teu coração? E onde entra o espaço para o Espírito Santo de Deus transformar o teu coração, para transformar a tua vida? Porque todas as vezes que você endurece o teu coração, você impede o Senhor de agir sobre a tua vida. E a bênção do Senhor ela é retida sobre você. Precisa abrir o coração, precisa haver santidade naquilo que sente, precisa ter a transparência naquilo que é o teu ser. Não adianta maquiar uma coisa e no interior ser outra. A aparência importa, mas importa daquilo que é a verdade que tem dentro de você. Se você não for uma pessoa que é arrumada, beleza, cara, então se arruma diante da presença do Senhor. Porque não adianta falar palavras bonitas para o Senhor, porque o Senhor ele conhece o coração daquilo que você tem clamado, aquilo que você tem chorado e aquilo que você tem falado para Ele. As coisas que você tem murmurado dentro do teu espírito. Não adianta de nada se não tiver abertura para o Espírito Santo de Deus agir. A primeira coisa que a gente precisa entender,
Aí que não importa o quanto você maqueia, aquilo que você é transparece. Eu pergunto para vocês, Deus ele é o quê? Deus é? Aí é a hora que vocês falam, amor, bondade, paciência. Vamos supor, Deus ele é amor. Mas Deus é só amor? Por quê? Ele é o que mais? Isso é fruto dele, eu falei, era só um exemplo. Ele é maravilhoso, ele é grandioso. Ele é. Alguém precisa explicar que Deus ele é amor? Tem como? Por quê? Por que não tem como explicar que Deus é amor? Porque ele é. Aquilo que você é não tem explicação. Porque você é. Não tem justificativa, porque você é. Aí eu pergunto, você está sendo filho de Deus ou você está sendo filho do inferno? Porque mentir não é de Deus, não. A palavra de Deus diz que quem mente é filho do diabo. O pai da mentira é o diabo, então quem mente é filho dele. Quantas vezes a gente tem chego na presença de Deus e a gente não tem sido verdadeiro com Ele? Sabe por que muitas vezes a gente entra e sai da presença de Deus da mesma forma? Porque está preocupado com as outras coisas em vez de se derramar na presença de Deus. Uma coisa que eu aprendi na minha casa é que assim, independente da situação que você esteja vivendo, não deixa de adorar ao Senhor. Não deixa de quebrantar o teu coração. Não deixa de simplesmente entrar na presença de Deus porque você não está legal. Sabe por quê? Porque quando você deixa de entrar na presença de Deus, quando você não está legal, você abre espaço para Satanás, para ele manipular os seus sentimentos. Você abre espaço para Satanás, para lançar setas sobre você. Você quer andar com Deus ou você quer andar de qualquer jeito? Ou meia boca? Sabe qual que é a estratégia de Satanás hoje em dia? Não é tirar ninguém da igreja. A estratégia de Satanás é deixar na igreja morto, sem orar direito, sem adorar. Essa é a estratégia de Satanás. É você tendo desavença com seus irmãos. Tendo competição no meio da igreja. Sabe qual que é a estratégia de Satanás? É manter o orgulho e a arrogância dentro da gente, porque a gente não tem humildade para receber uma palavra que vem do altar do Senhor. Enquanto tiver assim para ele, tá ótimo. Sabe por quê? Porque aí você impede os outros de entrar no céu, você se impede de entrar no céu, e para ele tá tudo bem, porque ele vai ter companhia no inferno. Então, limpa o teu coração. Abre o teu coração para Jesus ele transformar a tua vida. Porque o que ele quer é a transformação da tua vida. Ele não quer mudar. Porque se ele quisesse mudar, ele pegava você daqui e colocava em outra igreja lá, e depois de outra igreja botava lá, e você ia permanecer do mesmo jeito. Deus ele não quer mudança, ele quer transformação de caráter. Deus ele não quer mudança, ele quer transformação de atitudes. Sabe por quê? Porque quando você é transformado, você nunca mais é aquilo que você era antes. E o Senhor nessa noite, Ele tem sobre as nossas vidas a transformação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. No nosso caráter, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém? Aí, a gente vê lá no texto, né? Primeira coisa que a gente observa é a aparência. Aí, depois, tem outra coisa que a gente observa. A identidade. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É uma identidade que foi colocada sobre eles como filhos de Deus, povo exclusivo do Senhor. Aí, a gente pega, em tempos difíceis, a gente vai para a Babilônia. O deserto, ou seja lá qual que é o nome que você... Daí quando você entra e fala, Jesus, está difícil, eu não sei. Aí Satanás vem com os nomes. Vem com aquilo que é o jugo dele, com aquilo que é a identidade dele sobre a tua vida. Aí ele vai lá, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Só que Deus, ele te deu uma identidade. Você quer o rótulo do mundo? De Satanás? Ou você quer a identidade de Jesus Cristo sobre a tua vida? Porque Jesus, ele nos fez a imagem e a semelhança dele. Olha que privilégio. A imagem e a semelhança do Senhor, cara. Só que Jesus, ele é santo. Ele resplandece essa santidade aonde ele vai. Ele é mas tão santo, mas tão santo. Ele reluze tanto, mais tanto, que a gente não consegue nem olhar para o rosto dele. E muitas vezes a gente está preocupado se quem está no altar errou a palavra. Muitas vezes a gente está preocupado se quem está no altar embolou para falar. Perdendo aquilo que são as pérolas que Jesus entrega para a gente. Perdendo aquilo que são as maravilhas que o Senhor entrega sobre nós. Aí eu pergunto, você está vivendo com Cristo ou você está vivendo uma religião? Complicado, né? Chega na igreja e fala santo, santo, santo e o coração está distante. E aí? Como é que Deus vai trabalhar se você nem se esvaziou daquilo que tinha dentro de você para o Senhor transformar o teu coração? Para o Senhor falar com você? Aí fala, ai Deus, por favor, fala comigo. Aí chega aqui, Deus usa fulano para falar, tá falando isso porque conversei outro dia. Tá falando isso porque eu conversei com fulano e fulana provavelmente passou. Cara, isso é carne dentro da igreja. Sabe quem anda pelo Espírito? Discerne todas as coisas. Então quando é Deus falando, recebe. Quando é a carne do homem, sabe discernir quando é a carne do homem. Só que se você anda pela tua carne todos os dias, você acha que você vai entender aquilo que é a palavra de Deus? Você está vendo se é Deus mesmo ou se é o ser humano? Só recebe palavra que afaga o ego e que acalenta o coração. Não consegue receber uma exortação e olhar para si mesmo e falar assim, nossa Deus, é verdade, em mim tem isso mesmo. E aí, o que eu vou fazer agora? Me ajuda, Deus. Porque de verdade, eu gosto disso. De verdade, não sei como sair disso. Ou seja lá qual é a situação. A questão é, quantas vezes vocês têm entrado diante da presença de Deus e clamado para o Senhor para Ele te ajudar e deixado o Senhor te ajudar? Porque não adianta falar, Jesus, por favor, me ajuda com isso. Aí na primeira oportunidade que você tem de mentir, você está mentindo. Ai, porque não mentiria, não vai fazer mal para ninguém. Primeira oportunidade que tem, tá falando palavrão. Porque não vai fazer mal para ninguém. Ai, não tem nada a ver. Aí não tem nada a ver e você vai pôr esse não tem nada a ver pro inferno. Tem a ver sim, cara. Já deu, já passou da hora da gente andar quando a gente era menino. Crescemos. Hello. A gente cresceu. Somos jovens? Somos jovens. Mas nós somos jovens, cheios da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Se não é, vai ser. Em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele declarou uma palavra sobre nós. E a palavra é que nós somos livres. Nós somos chamados para viver em liberdade. Então nós vamos viver em liberdade. Essa é a palavra que Deus declarou sobre nós. Ai, mais isso. Ai, mais aquilo. Cara, chega das desculpas. É um novo tempo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E tem coisas que já estão até na nossa cara e a gente está aqui. Ai, mas sabe aquela coisa lá? Cara, deixa pra lá. Se livra do passado. Deixa o Senhor curar você do seu passado. E deixa o Senhor transformar você, curar, libertar, para que você possa viver os planos do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Meu Deus, vocês estão muito quietos. Aí, a identidade. Deus, Ele derrama essa identidade sobre nós. E aí eu pergunto, a identidade que Deus Ele coloca sobre nós é qualquer coisa? Não é qualquer coisa. Aí, você
você pega e fala assim, mas eu não sei qual que é a identidade que Deus colocou sobre a minha vida. Sabe por que você não sabe? Porque tá faltando intimidade. Porque se tivesse intimidade com o Senhor, saberia o porquê. E por que você está aqui, qual é a sua identidade. Há uns anos atrás, aqui na igreja, bem no começo do ministério, sou meio perdida nessas datas, tá, gente? Então, se eu errar, errei. Com essa idade, nesse período aí, depois da pandemia, a galera sabe, eu sou muito perdida com essas coisas. Às vezes eu acho que aconteceu antes, depois, enfim. Nunca aconteceu no tempo exato. Mas assim, um tempo atrás, no comecinho da igreja, logo quando eu comecei a ministrar, sabe? O Senhor, ele pegou e falou pra mim assim, Sara, eu tenho uma obra pra fazer na tua vida. Aí eu peguei e fiquei assim, tá, beleza. Faz a obra que o Senhor quer. Só que aí ele começou, mas pra fazer a obra, você precisa parar de fazer isso. Você precisa parar de se portar dessa forma. Eu estou me sentindo presa em alguma coisa. Estava repreendido, em nome de Jesus. Era assim, era um negócio da calça. E aí, eu peguei e falei, tá, Jesus, beleza. Vamos aí. Se o Senhor quer, bora. E aí ele começou a tratar em mim a identidade que ele tinha sobre mim. Porque até então, eu era uma menina quieta. Eu sou quieta ainda hoje, mas eu falo mais. Eu era uma menina quieta, comparado eu e Vitória, eu sou quieta até hoje. Era uma pessoa que eu sabia falar em público, mas se eu pudesse deixar pra lá, eu não falava. Eu sabia como tratar com as pessoas? Sabia. Mas eu não queria. Entende? Então tinha várias coisas que o Senhor, ele foi me mostrando e falando assim, cara, você precisa fazer. Porque se eu te amei dessa forma, é dessa forma que você vai agir, que é dessa forma que eu quero te usar. E eu falava pra Jesus, olha, não sei, é tão diferente com as outras pessoas. E eu começava, olha, porque com o Fábio, pai, o Senhor chamou ele para ser profeta. A Vitória, o Senhor chamou para ter um ministério com as crianças. E ela vai viajar para o mundo. Eu queria viajar para o mundo. Eu também queria, pai. Eu também queria declarar a tua palavra e ser boca do Senhor nessa terra. Essa era a minha oração. E eu me alegrava por aquilo que os meus irmãos eles tinham como chamado. Sim, mas para mim eu não tinha chamado nenhum. E eu falava para Jesus, poxa vida, Deus, e aí? O que o Senhor tem para fazer sobre a minha vida? Porque eu não sei. Só que Deus me usava como intercessora lá na minha casa, eu nem sabia. Nem sabia que eu estava intercedendo, mas eu estava. Só que eu não queria interceder, eu queria outra coisa. Eu não queria. Eu não sei, eu queria ficar sentada às vezes eu queria cuidar das crianças, às vezes eu queria que o Senhor recebesse só o meu louvor lá na minha casa, eu não queria estar no altar. Isso era o que eu pedia para o Senhor. Recebe o meu louvor, sim, aqui no meu cantinho, quietinha, do jeito que eu sei fazer. E Jesus me tirou da zona de conforto. Porque aí ele começou, olha lá como tá fulano na minha casa. Aí eu ficava assim, tá bom, fulano tá assim, vou fazer o quê? O Senhor trabalha na vida dele. E aí Jesus pegou assim, não, eu tô te mostrando para você orar. Aí eu já ficava assim, não quero orar. Isso é no começo, tá, gente? Eu falei, Jesus, eu tenho tanta situação para resolver. Até hoje eu não sei que situações era essa que eu tinha para resolver, gente. Coisa de adolescente. Que é da minha parte, tá? Não tô falando que você é assim. Tô falando de mim. Eu era assim, eu vivia com cheio de coisa para fazer, cheio de isso, cheio de aquilo. E depois que eu cresci, eu falei, mano, não fazia nada. Tô viajando. Mas enfim... E aí eu pegava e falava assim, eu não quero, Senhor. Eu não quero orar pela vida da pessoa. Eu estou precisando da intercessão. Eu estou precisando de oração. Deixa a pessoa para lá. Vou fazer o quê? E aí Jesus pegava e me dava um sonho com a pessoa. Você sabe, eu não sei vocês, mas os sonhos espirituais me faz ficar sem sono. O que é muito difícil, porque eu vivo com sono. Aí eu já acordava assim, sentia a presença de demônio. Eu falava, não estou acreditando nisso. Eu começava a repreender, Senhor, eu coloco a vida da pessoa assim, 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 não sei o quê. E eu começava a repreender, orar sobre a vida da pessoa e tal. E aí eu pegava e falava assim, tá, entendi. O Senhor quer que eu seja intercessora, mas eu morria de medo da retaliação que vinha depois, gente. Mesmo repreendendo, sempre vinha sobre mim.
Hoje não mais, graças a Deus. Mas antes vinha, porque eu tinha medo. E aí eu pegava e falava para os Espírito Santo, não é possível. Eu não quero entrar nessa guerra. Porque depois o que vai vir sobre mim? Como é que vai ser? Aí ele falava, Sara, eu te guardo. Aí eu fico, não, você não está entendendo. Satanás vai ficar com raiva de mim, depois vai vir atrás de mim. Eu não quero ele atrás de mim, deixa ele lá. Eu juro pra vocês, tô falando assim, mas era desespero meu. E aí, Jesus ele pegou e falou assim, Sara, eu sou o teu Deus. Satanás não pode te tocar. Você tá em santidade? Aí eu ficava pensando, eu tô em santidade? O que eu fiz hoje? O que eu fiz semana passada? Eu começava a passar tudo pra ver se Satanás ele podia vir encontrar mim ou não, se ele podia me tocar ou não. E aí ele falava assim, Sara, Satanás não vai te tocar. E aí, passado-se um tempo tal, o Senhor começou a falar sobre a minha identidade, sobre a minha vida e sobre o meu ministério. Só que até então, como era diferente dos meus irmãos, que era óbvio e claro para mim, eu não enxergava aquilo que Deus ele tinha para a minha vida. E eu começava a me entristecer por conta disso. Não porque eles tinham um chamado, mas porque eu não enxergava aquilo que Deus tinha para a minha vida. E eu chorava muito, mas muito por conta disso. E minha mãe chegava e falava assim, filha, pelo amor de Deus, o Senhor te chamou sim. Só que ela falava, e eu não entendia nada do que ela falou sobre como Deus me chamou. Não entendia. E a minha vida toda, desde pequena, quando eu tinha, acho que uns 6, 7 anos de idade, a gente conversava com os jovens da igreja, e a gente chegava, e a gente era muito... A gente conhecia um pouquinho da palavra, a gente tinha um relacionamento com Jesus, então Jesus ele usava a gente. E a gente falava algumas coisas que, cara, foi bem Deus que falou, porque eu não sabia. Eu fui descobrir anos depois que eu sabia. Não sabia mesmo. E aí, as pessoas sempre olhavam pra mim e falavam assim, nossa, mas você é muito madura pra tua idade. Gente, com 6 anos de idade, alguma criança é madura? Não é. Então eu duvidava do que as pessoas falavam. Porque na minha cabeça, com 6, 7 anos, 10 anos, não tem maturidade. E aí, eu ouvia muito, mas você é muito madura. Meu pai... Não o pastor Diego, o outro pai. Vivia falando que eu era sábia, você lembra? A mais sensata dos 3. E não sei o quê. Minha avó falava a mesma coisa. Até hoje eu sou, na verdade. E aí eu pegava... e falava assim, mano, do que eles estão falando? De verdade, Jesus? Eu não sei nem o que é isso. Eu só tô fazendo o meu papel de proteger meus irmãos. De proteger minha família. Esse era o entendimento que eu tinha do que eu fazia. E eu ouvia aquelas coisas e falava assim, gente, que nada a ver. Tinha algumas pessoas da minha idade que faziam umas coisas que eu falava assim, cara, você tá bem? Porque não fazia sentido pra mim. Mas aquilo que o Senhor ele me ensinou, o fundamento que eu tenho, era diferente da outra pessoa, né, gente? Então, eu não sabia discernir. Pra mim, o que era óbvio pra mim tinha que ser óbvio pra todo mundo. Se não era óbvio, eu falei, como assim você não sabe? Não sabe, gente. Se você não parar para ensinar, a pessoa não vai saber. Tem que ter paciência. 3, 4 vezes, mas tem que ensinar. E nesse processo todo, o Senhor ele pegou e ele me deu um sonho sobre uma palavra. Ele me deu o capítulo, cada personagem, cada pessoa que eu ia falar. E ele me falou sobre identidade naquele dia. E, cara, foi muito da hora, porque eu tive o sonho de eu subindo no altar e eu não ministrava. Então, tipo, não fazia nem sentido eu ter o sonho de ministrar, sendo que eu nem ministrava aqui. E aí ele pegou e ele me deu todo o tema. Tudo que era identidade, tudo que eu era pra ele, tudo aquilo que ele colocou sobre a minha vida. E eu coloquei tudo no papel depois que eu acordei. Preparei, de repente o founder me mandou mensagem e falou assim, olha, você vai ministrar. Aí eu olhei pra cara dele assim, tipo, tá bem? É você que ministra os jovens, não é eu não. E ele falou, Deus me falou que você vai ministrar tal dia. Beleza, Deus já tinha me dado a palavra. Aí eu fui assim, né? Mãe, onde eu falou que eu vou ministrar, eu posso mesmo? Aquela coisa de falar assim, fala que não pra não ir. E aí minha mãe falou assim, não filha, com certeza, você vai. Foi Deus que falou. E aí eu assim, então tá, né? Aí cheguei aqui morrendo de vergonha, porque eu já ministrava louvor, já cantava. Mas era aquela coisa meia boca, sabe? Aquela... Faço até hoje, mas assim, hoje tá melhorzinho do que antes. Mas enfim. E ali eu comecei a contar para eles o que Jesus ele tinha feito. E a ministrar sobre a identidade que o Senhor ele me ensinou. E dentro dessa palavra, eu vi Deus ele se manifestando diferente.
Cara, eu nunca tinha visto Deus falando com o Fauner. E naquele dia eu vi Deus falando com o Fauner. Eu não lembro quem estava no dia, é que o Fauner me marcou muito naquele dia. E assim, Deus ele falou de forma tão tremenda que eu fiquei remoendo aquela palavra por muito tempo. Ainda tive a ousadia de chegar nele e falar assim, Jesus, eu não sei o que é que o Senhor tem para minha vida ainda. E aí, um dia eu estava orando, eu estou trazendo tudo isso para que vocês possam entender que a identidade sobre as nossas vidas, ela é super importante para a gente andar em santidade. Porque quando a gente sabe quem nós somos, nós sabemos que se a gente permanecer no caminho, o Senhor nos guia até o final. Se a gente sabe quem nós somos, a gente não vai vacilar para o pecado e ouvir aquilo que são as mentiras de Satanás sobre a nossa vida. Por isso que eu estou contando para vocês isso. Não é porque eu queria cantar a minha história, porque de verdade, para quem conhece, sabe que eu não falo nada. Para quem conhece, sabe que tudo aquilo que eu vivo com o Senhor é meu e dele. Então, quando Jesus falou isso, eu falei, ai Deus, de verdade, eu não sei quem eu sou ainda. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o chamado. Olha, o pastor Cláudio veio aqui na igreja. Falou com o Beltrano que nem gosta dessas coisas. E eu aqui pedindo para o senhor falar comigo através da vida dele. Para ver se esclarece. Para ver se aparece alguma coisa mais clara sobre mim, sabe? E Deus falou com a Vitória isso. E Deus falou com a minha mãe aquilo. E não sei o que. Eu falei, mas e eu, Jesus? Como se Jesus não olhasse para a gente, né? E aí Jesus pegou e falou assim, Sara, eu não preciso usar alguém para falar com você. Eu falo com você. Aí eu chorei, né, gente? Porque não tem melhor coisa de ouvir a voz de Deus do que o próprio Senhor falando contigo. E aí eu peguei e falei assim, tá, Jesus, não fala comigo porque eu preciso te ouvir. E aí Jesus começou, Sara, te levantei como intercessora na tua casa. Quando aconteceu isso, isso e isso, eu acordei você para que você pudesse orar pela tua família. Eu falava, Jesus, mas eu não queria. E aí Jesus pegou e falou assim, a porção que eu tenho para você é sua, Sara. E não tem mais ninguém que vai ter essa porção. E aí eu parava e falava assim, tá bom, Jesus, mas que porção é essa? Por que eu não entendo essa porção? Por que eu não entendo aquilo que o Senhor derrama sobre a minha vida? Eu enxergo a vida dos outros, eu intercedo pela vida dos outros, eu clamo sobre a vida dos outros, eu entro em guerra espiritual pela tua igreja, eu ministro a tua palavra. Por que Jesus, que comigo ainda não está acontecendo? E aí Jesus, e diante de tudo isso, eu tinha muita tristeza, muitas mágoas dentro do meu coração. E aí Jesus pegou e falou assim, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Que foi o louvor que o Fábio cantou ali. E aí eu peguei e falei assim, cara, Jesus, não tem por que fazer isso. Usa alguém que já está curado. E ele falou assim, se fosse assim seria fácil. Eu quero que você entenda que para você andar comigo, precisa de entrega. Precisa de sacrifício diante do altar. Porque fazer as coisas para o Senhor quando a gente está bem é fácil. Eu chego aqui na maior alegria, danço e canto e faz uma diaconia, vai no chão dançando com a vassoura e tal, não sei o quê. Aí é fácil. Mas e no dia que você está na tua luta mais apertada? Como é que você faz para Jesus? Hoje eu não quero estar aqui, Jesus. Hoje eu não queria estar na intercessão. Hoje eu não queria estar no Kids. Hoje eu não queria estar na diaconia. Olha, eu não queria fazer nada. Para falar a verdade, eu queria estar na minha casa. É isso que a gente fala para Jesus. Sabe o que Jesus quer da gente? Que a gente quebre as barreiras e os limites que nós criamos para nós mesmos, para viver aquilo que é a vontade do Senhor. Para fazer a obra dele, independente de quem está aqui e de quem não está. Para fazer a obra do Senhor com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. É isso que falta na gente. Porque, de verdade, você acha que em meio à guerra é fácil adorar? Cara, Davi foi para diversas guerras. Você acha que ele foi para a guerra e falou assim, mano, a gente não vai dar certo porque ele queria, porque ele enxergava dessa forma ou pela fé que ele tinha em Deus? Porque ele declarava, a gente vai cantando vitória agora, porque o meu Deus é um Deus de vitória. Se você não tem a fé no Senhor para entender e confiar que o Senhor vai te dar a vitória na guerra que você está vivendo, você vai ter fé no quê? Porque Deus, ele nos chamou para andar pela fé. Porque se fosse para andar por vista, a
A gente só ia andar, enxergando, aconteceu isso, legal, beleza. E aí, já ia acontecer mesmo? Já estava aqui na minha frente? Mas não tem aquele negócio de falar assim, mano, não tem a confiança no Senhor. Não tem a dependência no Senhor daquilo que Ele pode fazer. Tá, e o que tudo isso tem a ver com santidade? Isso é fruto de quem anda em santidade. Santidade no agir, a gente podia falar de uma parte de coisa ruim. Não podia? Tem um monte de coisa aí. Mas o que o Senhor quer que você entenda é que quando você caminhar com Ele em santidade, os frutos, os dons e as coisas que o Senhor Ele tem para derramar sobre a tua vida é diferente. Porque a porção de Daniel foi diferente. Ele teve sabedoria, ele teve entendimento, ele teve discernimento. Mas de todos eles, ele foi o único que tinha visão de sonhos. Ele tinha revelação dos sonhos. E é isso que Deus Ele quer entregar sobre a tua vida. Mas quão disposto você está para caminhar com Ele em santidade? Quão disposto você está para entender que aquilo que você sente não é maior do que o teu Deus? Quão disposto você está para entender que os teus planos e os teus projetos não são maior do que os planos, os projetos que o Senhor tem para a sua vida? Quão disposto você está para você ouvir e obedecer a voz do Senhor Jesus Cristo? Porque a palavra de Deus, ela nos fala para ouvir e obedecer. Não é só ouvir. Porque se fosse só ouvir, muito, mas muito fácil. Caminhar com Jesus Cristo é decisão. Você está disposto a decidir nessa noite a caminhar com o Senhor de verdade? Você está disposto a abrir mão da fofoca, da mentira, da prostituição, da lascívia? Das amizades que te roubam da presença? Para andar com o Senhor de verdade? Você está disposto nessa noite a abrir mão do pecadinho de estimação, da preguiça, da procrastinação, para andar com o Senhor de verdade? Você está disposto nessa noite a abrir mão daquilo que você sente para deixar o Senhor Ele realizar a obra dele sobre a tua vida? Porque eu falava assim para Jesus: Jesus, os meus sentimentos não são importantes? Porque parece que o Senhor não está olhando para aquilo que eu estou sentindo. A minha oração para Jesus, a minha vida toda sempre foi muito triste nesse sentido, gente. Não parece? Mas nesse sentido era. Poxa vida, Jesus. Eu acho que eu era muito dramática, sabia? Olhando assim hoje, eu acho que eu era. Eu acho. Mas enfim. Jesus, o Senhor não está olhando para os meus sentimentos? Poxa vida, cara. O Senhor não se importa com aquilo que eu estou planejando? Eu falava exatamente isso para Jesus. Poxa vida, Deus. Não é importante para o Senhor não estar nem aí? E aí ele pegou e falou assim: Sara, quando eu fui para a cruz, eu senti aquilo que você estava sentindo. Por que isso não seria importante? Aí eu falei assim: mas o Senhor sentiu assim? Aí ele assim e mais um monte que sentiu também. Aí eu peguei e falei assim: tá bom, Jesus, mas eu preciso saber se o Senhor está realmente se importando. Fala comigo de alguma forma. E aí Jesus olhava, ele levantava Mano, ele levantou a pastora Raquel, já levantou meus pais, já levantou o presbítero. E ele chegava e falava exatamente aquilo que eu estava sentindo. Aí ele pegava e falava assim dentro de mim: não é importante, Sara, aquilo que você está sentindo? Aí a gente fazia o quê, né? Fazia que nem uma avestruz, cavava a terra e colocava a cabeça, né? Não é possível um negócio desse. Ele pegar e falar tudo que você estava sentindo, não tinha como saber, gente. Eu não sei vocês, mas eu não sou tagarela nesse sentido. Sou tagarela para falar de Jesus. Agora, daquilo que eu sinto, das coisas que eu quero, das coisas que eu desejo comprar, de fazer... Esquece, gente, que eu não consigo ser assim. Eu fico olhando e falo: quando acabar, eu falo. Quando já acontecer, aí eu falo. Porque assim, na minha cabeça é assim. Depois que acontecer, eu conto. Depois que for realmente isso, eu falo. Não é por medo das pessoas invejarem, de não dar certo. Não, é porque eu não quero mesmo. E às vezes quando acontece eu nem falo. Então, não é pra todo mundo, né? Pra você eu falo, mas pra todo mundo não. Porque não é meu, entende? E outra coisa,
quando você entender e tiver claro dentro do teu coração a identidade, o caminho que você tem que seguir, aí você vai ver que é diferente. Aí você vai ver que aquilo que era difícil de entrar na presença de Deus e ficar 1 hora clamando e adorando o Senhor, vai ser mais fácil. Enquanto tiver dúvida no teu coração, você ainda vai pender para o lado da carne e vai pecar contra o Senhor. Enquanto tiver dúvida de quem é o seu Deus, você vai permanecer fazendo as coisas que ferem o Espírito Santo de Deus. Dentro de nós precisa ser luz e não meio termo. Não existe uma luz meio apagada. A meia apagada que já queimou, vocês já repararam? Sabe aquelas luzes de LED? Vocês já perceberam quando quebra aqui quando pôs a luz? Ela não ilumina mais. Ela fica só aquele marasmo assim, você olha e fica assim, nem dói o olho de você olhar, agora tá doendo. Mas quando queima, não dói. Por quê? Porque já foi há muito tempo. Não é mais aquilo. Entende? Jesus, ele não chamou a gente para ser um sol. Quando o sol explode, quando a estrela explode, ela explode e fica lá um tempão brilhando. Jesus não chamou a gente para ser assim, gente. Jesus chamou a gente para ser fogo, sabe? Você tem que colocar lá a lareira para o fogo do Espírito queimar sobre a tua vida. Porque não é você que aparece, é o Espírito Santo de Deus que aparece sobre a tua vida. É isso que Jesus chamou a gente para ser. A luz que você resplandece não é a luz nos olhos da Bruna. Não, é a luz do Espírito Santo de Deus sobre a Bruna. Entende? Não é você mais. Você começou a caminhar com Jesus, não existe mais a Vitória, não existe mais a Esther, não existe mais a Alana. Não existe, gente. Existe agora o Senhor Jesus através da tua vida. Qualquer escorregão que você falar, uai, não era crente? Ué, mas não era aquele que ia lá naquela igreja ali? É assim. O povo não tem misericórdia. Jesus tem misericórdia, mas o povo não. E todas as vezes que a gente peca diante do Senhor, pode ninguém enxergar, mas o Senhor está vendo e a gente entristece Ele e fere a presença dEle e envergonha o nome de Jesus. Você quer envergonhar o nome de Jesus ou você quer honrar o nome de Jesus? Eu quero honrar o nome de Jesus. Porque eu quero que Jesus, Ele mereça... E assim, eu não posso, nada que eu fizer vai fazer com que Ele pegue e, sabe... igualar aquilo que é a entrega dele. Nada, eu sei disso. Mas o pouco que eu fizer todos os dias, se isso alegrar o Senhor, para mim já tá bom. Porque eu não sou perfeita. Não posso falar para você, tudo bem, vai acontecer, vai. Mas se houver arrependimento e você não fizer nunca mais, o Senhor, Ele não vai se importar com isso. Porque Ele vai lançar no mar do esquecimento para você viver uma nova vida com Ele. Aquela mulher lá, não sei quem era, mas aquela mulher lá que estava pegando, tá na Bíblia, gente, eu não sei onde está, se ela tem nome, se não tem. Enfim, aquela mulher, quando veio todos os fariseus, que pegou e falou, estava adulterando, e não sei o quê, vamos apedrejar, e não sei o quê. E aí, Jesus, o que a gente faz? Estou bem parafraseando a Bíblia, mas vocês entenderam. Aí Jesus pega e fala assim, tá, quem não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Aí foi, 1 soltando, 2 soltando, 3 soltando, onde todo mundo foi embora e ficou só quem? Só Jesus. E Jesus pegou e falou assim, onde é que estão teus acusadores, mulher? Aí ele pega e fala assim, ela pega e olha e fala, não tem. Aí ele falou assim, e eu também não te condeno, vai e não peques mais. Se você se arrepender, você entender, não espera ser exposto para você se arrepender. Se arrepende aí no teu particular que já está tudo bem. Entende? Deixa o Senhor transformar o teu coração. Você não precisa envergonhar o nome de Cristo e depois levar mais uma manada aí junto para pegar e ficar longe da presença de Deus. Quando a gente caminha, eu falei isso. Jesus, Ele nos entrega coisa preciosa. Não falei quando a gente caminha com Jesus? Falei, né? Eu acho que Jesus está mais rápido do que eu. Brincadeira. E assim, quando a gente caminha com o Senhor, os frutos do Senhor, Ele é claro sobre nós. Para de rir da minha cara. Os frutos de Jesus, eles são os melhores sobre as nossas vidas. Porque a gente não vai mais aquele negócio de, sabe, eu não tenho mais a preocupação de, será que eu vou ter uma casa para morar? Será que eu vou ter o alimento amanhã? Não, eu não tenho mais isso. Porque eu sei que Jesus, Ele vai suprir em todas as coisas. Então a minha preocupação está em outro. Em outra coisa. É o quê? É caminhar em direção à Nova Jerusalém para quando Jesus voltar, Ele me levar junto. Esse é o foco. Porque assim, as coisas da terra, elas são importantes. A gente precisa comer, a gente precisa tomar banho, a gente precisa beber água, a gente precisa.
mas porque o nosso corpo carnal, ele precisa disso. Né? Que a gente precisa disso. Eu esqueço quando o pai está aqui que ele é enfermeiro. Aí eu fico com medo de falar as coisas erradas. Mas enfim, a gente precisa disso para poder permanecer. Daqui a pouco ele vai pegar e vai fazer assim comigo, eu vou virar a cara assim para fingir que não estou vendo. Porque a gente precisa disso para permanecer em pé. Senão a gente passa mal, a pressão baixa, a gente fica sem nutrientes, a gente fica sem vitamina. Não é desse jeito? Se a gente não cuidar desse corpo, a gente fica assim. Só que assim, quando Jesus voltar, o lindo celular que você ficou mexendo nele, em vez de estar orando, vai ficar. Ele não vai junto. Quando Jesus voltar, a casa que você mora, ela vai ficar. Porque Jesus ele fez uma nova casa para você morar lá na Nova Jerusalém. Então, de verdade, as coisas daqui não são importantes. Talvez a gente necessite, e aquilo que a gente precisa e necessita, o Senhor entrega. Mas aí é que entra tudo no tempo do Senhor. E a gente precisa aprender a esperar. Porque se a gente ficar naquele receio, não, eu preciso pra ontem, morrendo de vontade de comer um chocolate, eu preciso de chocolate aqui na minha mão, eu vou conseguir comer agora, gente? Por quê? Porque não é hora de comer o chocolate. Entende? E é assim que é as coisas nas nossas vidas. Tem coisa que não é para esse momento e a gente precisa aprender a esperar. Cara, imagina, a pessoa pega, ela quer ter o carro e não sabe dirigir. Tem lógica isso? Não está nem se preparando para entrar na autoescola para aprender. Cara, fica sem o carro, vai andando a pé mesmo, busão, metrô. Agora não é a hora. Primeiro você se capacita para aquilo que o Senhor tem para te entregar. Eu vi uma ministração que eu fiquei chocada. Porque a pessoa pegou e falou assim: quando Deus te promete algo, Ele já cumpriu. Quando Deus fala que vai realizar um milagre, Ele já fez. Aí eu fiquei parando assim e falei, mas por que eu não vi? Aí ele falou, sabe por que você não viveu? Porque você não estava preparado para receber o milagre e o propósito e a promessa do Senhor sobre a tua vida. Aí eu fiquei assim, não acredito. Aí a minha oração foi diferente. Jesus, me prepara para receber aquilo que o Senhor tem para minha vida. Porque não adianta, Deus não vai entregar uma chave de um carro na mão de uma criança. Deus não vai ensinar a pessoa a pegar, ir para casa dela sozinha, se ela não sabe nem cozinhar, vai morrer de fome, gente. Haja dinheiro para ficar pedindo iFood. Entende? Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo, de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E se a gente não aprender a esperar aquilo que são os planos do Senhor, como é que vai ser? A gente vai viver ansioso, a gente vai viver desesperado, a gente vai viver com aquela angústia, com aquele sentimento de frustração. Deus, Ele não tem isso sobre a tua vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz para que aquela ansiedade, o sentimento de frustração, a angústia não se sobressaísse sobre a tua vida. Porque tudo isso Ele levou para a cruz e Ele venceu tudo isso. Abre mão dos sentimentos que estão te levando para longe do Senhor. Porque não pense em você, ai, mas eu não estou frustrado, ai, mas quando você pega e olha, você fala, nossa, mas fulano conquistou aquilo, fulano fez aquilo, fulano fez não sei o quê. Mas eu não fiz nada. Poxa vida, Deus. Isso é um sentimento de frustração. E inveja por aquilo que o outro conseguiu. Coisa feia. Poxa vida. Mano, é sério. Eu vi os três indo, eu falei, vai. Não sei o que eu fiz. Mas, mano, abre o coração para Jesus. Sabe? Se livra desses conhecimentos. Se livra das coisas que vão te impedir de viver os planos do Senhor. Mano, José recebeu uma túnica que não cabia em Rumbi. Não cabia no Benjamim. Não cabia nos outros irmãos dele. Cabia em quem? Em José. Então, fique contente com a sua túnica que Jesus já te entregou. Fique contente com aquilo que Jesus já falou que vai fazer. E se prepara por aquilo que Ele vai fazer. A gente precisa se preparar todos os dias para Jesus nos levar. Eu acho que todo dia a gente tem que ter preparado para quando Jesus quiser recolher a gente ir. Não é assim? A pastora Raquel, ela tem uma frase que é muito assim. A gente fala, até amanhã. Ela fala assim, se Jesus não voltar antes. Aí eu fico assim,
Se Jesus não voltar antes, então, peraí. Senhor, me perdoa, porque se o Senhor voltar antes, vai que eu fico. Limpa o meu coração, me ajuda. Porque a gente tem que viver todos os dias como se fosse o nosso último dia. Então, todos os dias, adorando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor e alegrando o Senhor. Amém? Para a gente encerrar, abre a Bíblia de vocês em Efésios 1, versículo 4. Ai, mas sabe o que é? É que eu não consigo. Às vezes é tão difícil andar em santidade. Sabe o que é? É que às vezes é tão difícil entender aquilo que Jesus está falando. Sabe o que é? É que é tão difícil permanecer na presença de Deus. Ai, sabe o que é? Cara, chega a dar desculpas. Olha o que Jesus fala pra gente em Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele. Quem elegeu? Jesus, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo de você nascer, de você pensar em nascer, antes mesmo da sua mãe nascer, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele santos e irrepreensíveis. Ou seja, Jesus já tinha escolhido porque ele sabia que você ia conseguir ser santo e irrepreensível se você abrisse mão da tua carne. Mas não é porque você vai conseguir, mas é por amor de Jesus Cristo. É por você amar ao Senhor que você abre mão da tua carne. É por você amar ao Senhor que você se posiciona da maneira correta. Agora pula um pouquinho para frente em Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 15. Acharam? Eu vou beber água rapidinho, tá? Diz assim: para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros. Eu não estou fazendo nada, tá? Sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no Senhor. Cara, de novo, Deus chamou a gente para ser irrepreensível, certo? Pois é. Ah, agora foi. Eu estava pensando em um fazendo no outro, sabe? Aí não estava indo de um de outro. Ele nos chamou para ser irrepreensíveis, sinceros e íntegros. Poxa vida, tudo isso tem a ver com santidade naquilo que a gente faz. Então, a partir de hoje, seja santo. Quando você pensar, eu vou fazer tal coisa. Cara, não faça o errado sabendo que é errado. Porque a consequência disso é pior sobre a tua vida. Se posicione da maneira correta. Se posicione da maneira que Jesus... Se você não souber o que eu vou fazer nesse momento, pergunte, o que Jesus faria? Uma ótima pergunta. Porque a gente pensa, cara, Jesus não ia fazer isso. Jesus não ia falar dessa forma. Jesus não ia se comportar desse jeito. Então eu não vou fazer. Então se pergunta, o que Jesus faria? Jesus está se agradando, ele vai se agradar se eu fizer isso? Pergunte para Jesus. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te ensinar. Sinceros. Tanto sincero com Deus, tanto sincero com os nossos irmãozinhos. Porque se eu tenho um problema com alguém, eu preciso resolver com essa pessoa. Eu falo isso sempre. Vamos nos resolver. Você tem alguma coisa para falar para mim? Senta e conversa. Fala. Posso não concordar? Pode ser que aconteça. A gente conversa. A gente é o quê? Criança, bicho? Não sabe conversar? Até criança sabe se resolver. Fala, não gostei que você fez isso. Aí a outra fala, eu também não gostei que você fez isso. Vamos parar? Vamos. Pronto, desculpa, acabou. Não tem mais briguinha, vocês já viram? Criança pegando e pedindo desculpa, é mais ou menos assim. Até criança tem esse entendimento. Até os bichos sabem se resolver, gente. Por que nós, que somos adultos, temos a presença de Deus, não podemos sentar e resolver? Conversando. Eu vivo falando, Flávio, amor, tem alguma coisa, fala comigo. Pra mim. Acontecer alguma coisa, fala pra mim. E ele é a mesma coisa. Sara, acontecer alguma coisa, fala pra mim. Fala. Porque se você não esterilizar aquilo que você está sentindo, o outro não tem como saber. Não vive dentro de você, gente.
É só você que vive ali. Você precisa falar. Porque se você chega na presença de Deus com aquele ranço, com aquele coração fechado, como o Senhor ele vai trabalhar? Sabe? Tem problema com seus pais? Senta e conversa com os seus pais. Tem problema com o irmão? Senta e resolve com seu irmão. Quantas vezes a Vitória, ela me irritou, mais tanto que eu tive que falar, para com isso, Vitória. Não aguento mais, você tá muito chata, você fez isso, já deu. Muitas vezes. Ela, mas é injusto. Eu falei, não importa, mano, já deu, irritou. Meu Deus, vamos viver em paz nessa casa? É assim. Que a Vitória, ela tem um negócio, se não é do jeito dela, ela é assim, burra e acabou. O mundo fecha pra todo mundo, pra ela. Quem não conhece, que te compre, viu? Eu, hein? Então, seja sinceros e íntegros diante da presença de Deus. Mano, ser íntegro é o quê? É uma pessoa que anda direito. Anda direito. Sabe que não pode chegar atrasado no trabalho? Não chega atrasado no trabalho. Sabe que tem que se comportar direito? Se comporta direito, velho. Vai ficar flertando com meio mundo até quando? Se posiciona, velho. Abre mão. Se posiciona. Porque o Senhor... Eu falei velha, não era velha. Se posiciona, cara. Viva aquilo que é a vontade do Senhor. Tem problema com a pessoa, resolve. Aí ele pega e fala assim, seja tudo isso no meio de uma geração que é corrupta e perversa, para que você possa resplandecer a glória de Deus, cara. Vamos viver segundo aquilo que é a vontade do Senhor. Deus, ele já nos escolheu para viver na santidade. Deus já nos escolheu para sermos irrepreensíveis. Aí a gente vai ficar vivendo aí, errando toda hora de propósito? Se sujando todo dia de propósito? Pô, acorda para a vida. Se Jesus voltar, você vai ou você fica? Eu vou. Você vai ou você fica? Eu vou. Se você não tem certeza da sua salvação, joelho no chão, quebrantamento, humilhação diante do Senhor. É assim. Ai, mas você não pode julgar se você vai para o céu ou não. Então, mas a partir do momento que eu faço o que o apóstolo Paulo falou para mim, examine-se o homem a si mesmo, e eu olho para dentro de mim, e eu me corrijo todos os dias, e eu ando perto do Senhor, por que ele não ia me levar? Se eu estou obedecendo ele. Então assim, talvez você não seja para me julgar porque você não sabe o que eu faço na minha vida. Mas eu que ando com Jesus, se eu fizer algo errado, eu identifico e eu passo perdão. E você, como é? Entende? Para de ficar olhando para o outro e foca na tua vida, sabe? Abre o teu coração. Abre para Jesus e deixa Jesus limpar. Vamos andar diferente? Busca mais da presença do Senhor. Seja parecido com Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que é para nós sermos santos como Jesus é santo. Que é para a gente andar com Jesus da maneira que ele andaria. Então, cara, faz diferente. A partir de hoje, sabe? A partir de agora. Não deixe chegar lá na tua casa, não. Faz agora. Porque se acontecer alguma coisa e você morrer, você vai pro inferno. Não corrige agora. Estou falando então de brincadeira, mas é uma verdade. Se a gente não se posicionar, se a gente não entender aquilo que Jesus tem para as nossas vidas, mano, esquece. O que a gente está fazendo aqui? Sabe? O ministério a gente está fazendo para quem? Para que Deus? Entende? Então se colocar de pé nessa noite. Vou convidar você a fechar o teu olho e começar a conversar com Jesus. Você tem o tempo agora de você denunciar aquilo que você pecou. Por que você pecou? Sem justificativa. Sabe, sem falar, ai Jesus, mas eu fiz isso por causa daquilo. Não, não tem. Justificativa não tem. Jesus te justificou quando ele foi para a cruz. Não tem justificativa para o teu pecado. E começar a pedir perdão para o Espírito Santo. Abre a boca, fala, gesticula. Porque tem coisa que precisa ser quebrada no mundo espiritual que você habilitou. Fala com Jesus. Fala, Senhor, me perdoa se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se eu feri, se eu fui falso. Se o meu coração, Pai, foi um coração fechado.
Se a minha vida, Pai, não foi para te adorar, se eu desonrei, Senhor, com as minhas autoridades espirituais, se eu descumpri, Pai, com o compromisso que eu fiz diante do teu altar, pede perdão para o Espírito Santo. Ninguém está aqui para saber do teu pecado, mas pede perdão para o Senhor. Não sai daqui do mesmo jeito. Pede para Ele trocar o teu fardo que está pesado, que está difícil. E pede para Ele colocar um fardo que é leve. Pede para o Senhor, para Ele colocar sobre a tua vida o caminho do arrependimento. Pede para o Senhor, Senhor, me ensina a me arrepender. Porque eu peço perdão e depois eu estou fazendo de novo, isso é remorso. Pede para o Senhor falar, Jesus, me ensina a me arrepender. Pai, onde está a brecha para eu poder ir lá fechar? Fala a verdade para Jesus. Agora é o momento de você ser sincero com Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. E nós queremos te pedir perdão, Pai. Se nós ferimos a tua santidade, se o nosso sentir feriu a tua santidade, se o nosso falar, Pai, feriu a tua santidade, se o nosso agir, Pai, feriu a tua santidade, se aquilo, Pai, que a gente se alimentou, Pai, foi alimento que não era do Senhor, que fez o Senhor ficar triste conosco, meu Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus. Se a gente teve a oportunidade, Pai, de honrar e glorificar o teu nome, Pai, e a gente fez diferente disso. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus. Se a gente teve a oportunidade, Pai, de se posicionar para falar que nem Daniel, que eu não quero me contaminar e não comer daquilo que o mundo entrega e não comer das migalhas que o Satanás ele tem mostrado, ele tem oferecido, Pai. Nos perdoa, Pai, porque nós não nos posicionamos. Porque nós nos colocamos, Senhor, na brecha, em oração, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. E a gente aproveitou da fragilidade deles, Pai, para poder suprir o nosso ego. Nos perdoa, Senhor, para suprir uma carência, Jesus. Oh, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, se as nossas conversas, Pai, não foram santas. Se teve, Senhor, palavras que não era para ter falado, ilícitas, Senhor. Que vem, Senhor, como é que fala o negócio, Senhor? Esqueci. Mas que vem, Senhor, excitando sexualmente, Pai. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Se muitas vezes, Pai, a nossa conversa foi falar mal do outro e a gente sente prazer nisso. Tira o prazer, Senhor, da fofoca. Tira, Senhor, o prazer da maledicência, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos perdoa, Pai. Porque nós não queremos, Senhor, andar. Se você não quer andar com Jesus da mesma forma que você andou até hoje, pede para Ele. Fala, Jesus, eu não quero andar dessa mesma forma. Eu não quero, Jesus, permanecer desse mesmo jeito. Eu não quero, Jesus, andar, Senhor, em não entender a Tua palavra. Eu não quero, Senhor, permanecer assim. Eu quero viver, Senhor, na dimensão que o Senhor tem para mim. Mesmo eu não entendendo, mesmo eu não sabendo, Pai, a dimensão. Mesmo, Senhor, não entendendo aquilo que o Senhor tem. Eu desejo, Pai, para a minha vida. Porque eu sei que é o melhor. Eu reconheço que é o melhor sobre a minha vida. Oh Espírito Santo de Deus, a tua palavra nos diz, Pai, que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem sequer, Senhor, desceu ao coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, Jesus. Espírito Santo de Deus, nos faz viver, Senhor, as maravilhas, Pai, do Senhor sobre as nossas vidas. Nos faz, Senhor, viver, Pai, das tuas promessas sobre as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu clamo, meu Pai, nos ensina, Pai, nos ensina, Senhor, a nos arrepender, nos ensina, Senhor, a nos humilharmos diante da Tua presença, nos ensina, Senhor, a nos quebrantarmos, Senhor, diante da Tua presença,
em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, lava, Senhor, a nossa vida no teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Nos tira, Senhor, todo resquício, Senhor, de pecado, Pai, todos os resquícios, Senhor, de retaliação, Pai, todos os resquícios, Senhor, que é herança hereditária, Senhor, que queria se remontar sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos lava, Senhor, nos dá, Senhor, veste nova, Pai, veste, Senhor, de louvor, veste, Senhor, de adoração, veste, Senhor, de humilhação diante da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nos perdoa, Pai, pelo orgulho, pela arrogância, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelo olhar altivo, Pai, em nome de Jesus. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus, pelos sentimentos contrários, Pai, em nome de Jesus. Pai, limpa o nosso coração, nos ajuda, Pai, a alimentar o nosso espírito, Pai, para que ele esteja pronto, Senhor, no dia da adversidade, para que ele esteja pronto, Senhor, no dia da tentação, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai, a discernir as coisas do mundo espiritual, nos ajuda, Senhor, a caminhar, Pai, em direção ao Senhor Jesus Cristo, a tua volta, Pai, em nome de Jesus, esperando, Senhor, todos os dias o Senhor vem nos buscar, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu creio, Pai, que a tua obra vai se cumprir sobre as nossas vidas, Pai, e que a tua palavra, Senhor, de que o Senhor nos chamou para viver em liberdade, vai se cumprir, Senhor, sobre nós, Pai, e todo jugo de escravidão, Pai, todo jugo, Senhor, de mentira, todo jugo, Senhor, que foi colocado sobre as nossas vidas, Pai, não vai existir mais, Pai, e onde abundou o pecado, vai superabundar a graça do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Eu creio, Espírito Santo de Deus, na obra, Pai, que o Senhor tem para realizar sobre essas vidas, sobre esse ministério, sobre esses jovens, Pai, sobre essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, e eu confio em Ti, Pai. Eu espero e eu dependo de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em tudo, Jesus. A honra é sua. A glória é sua. O louvor é seu. A adoração é toda sua, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda, Senhor, em nome de Jesus. Pessoal aí de casa, Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor possa guardar aqui. Vocês possam aprender a andar em santidade com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês, decidindo não se contaminar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.